Camille Flammarion. As Casas Mal-Assombradas. Conteúdo resumido. Camille Flammarion, conhecido e respeitado astrônomo francês, foi um dos grandes propagadores do espiritismo, em fins do século XIX e início do século XX. Nesta obra ele faz uma minuciosa análise científica dos fenômenos extrafísicos nas chamadas casas mal-assombradas, demonstrando a presença, participação e direta responsabilidade dos espíritos. Analisa vários aspectos dos fenômenos ali verificados que atestam a continuidade da vida após a morte e conclui pela necessidade de contínuo estudo das ciências psíquicas, sem ideias preconcebidas, ou que se vinculem a conveniências pessoais. A advertência no fim do terceiro volume da minha trilogia metapsíquica, A Morte e Seu Mistério, eu disse, pág. 442, que a abundância de documentos destinados àquela obra me obrigava a eliminar um certo número desses documentos, aliás muito valiosos, reservando-os para publicações ulteriores, notadamente de fenômenos concernentes a casas mal-assombradas. Aparições de mortos junto ao leito de moribundos, manifestações póstumas históricas, etc. Hoje, cumpro em parte o prometido, com relação a casas mal-assombradas, assunto de si mesmo rigorosamente observado e muito mais complexo do que comumente se imagina. Estreno meu labor por condensar num só volume esses fatos importantes, a que os submeto, confiante, ao exame científico e filosófico dos meus leitores. Observatório Flammarion, Juvisy, 1923. Prólogo. Espiritualismo e Materialismo. Resposta a Camilo Sainz, artigo publicado na primeira página de Nova Revista, em 15 de dezembro de 1900. Subsistente o desacordo de psiquistas e não psiquistas, nada obstante o progresso das observações mais positivas, parece-me cabível aqui intermitir de preâmbulo esta página já antiga, de vez que ela ressalta, de paralelo, os argumentos das duas correntes opostas. Meu amigo Camilo Sainz acabava de publicar um estudo a favor das faculdades cerebrais e contra a teoria da personalidade da alma. Se compararmos os termos desse artigo com as cartas publicadas em A Morte e Seu Mistério, tomos I, pág. 34 e pág. 8, veremos que, no século XIX, ainda não caturrávamos. Apesar das divergências de prisma, continuamos amigos, até que ele faleceu em 16 de dezembro de 1921. Todos os que buscam a verdade com espírito despido de preconceitos podem divergir nas ideias, sem quebra de amizade. Esses não conhecem a intolerância. Seja, pois, esse artigo, publicado no último ano do último século, o prólogo deste livro, caro amigo, acabo de ler, um pouco tardiamente pois, como sabe, moro mais no céu que na terra, o seu belo e sábio artigo da Nova Revista. Li-o como se escutasse uma das fortes sinfonias de que possui você o segredo, e nas quais rivalizam ciência e arte, para produzir nos espíritas o máximo efeito. Tenho a impressão de que conseguiu enflorar realmente o assunto, deixando-o entrever-se em toda a sua profundeza. Dou-lhe absoluta razão, quando diz que as palavras espiritualismo e materialismo não passam hoje de mero verbalismo, já que a essência das coisas nos fica desconhecida e as recentes descobertas científicas induzem a alicerçar o mundo visível sobre um mundo invisível, que lhe é, por assim dizer, o substrato. Agradeço-lhe o haver assinalado minha modesta excursão nesses domínios do desconhecido, mas venho pedir licença para responder à sua interpretação. Receia o meu amigo que o étimo do vocábulo psíquico tenha exercido qualquer influência no meu pensar. Os fatos expostos em meu livro, ao seu ver, não levam a admitir a existência da alma. Esses fatos que, de resto, aceita como autênticos, apenas demonstrariam que a força que produz o pensamento poderia projetar-se sobre outros cérebros, à distância, sem que daí se infira que essa força seja de natureza espiritual, independente do cérebro. Eis o argumento que eu desejaria examinar e dissecar. Se lhe apraz, tomemos e analisemos um fato. Jovem rapariga vai ao meu gabinete, em Paris, e me entrega o seguinte relatório, do qual omito os nomes próprios. Ao tempo em que nos entrevistamos pela primeira vez, tinha eu 22 e ele 32 anos. Nossas relações duraram 7 e nós nos amávamos com ternura.
Um dia ele me comunicou, pesaroso, que a sua situação, a sua pobreza, etc., forçavam-no a contrair matrimônio. Das suas escusas embaraçosas pareceu-me adivinhar o seu desejo de não interromper nossas relações. Liquidei, para logo, o penoso assunto e, malgrado meu enorme desgosto, não mais revi o companheiro. No meu amor único e absoluto, repugnava-me compartilhar com outras graças do homem a quem tanto amava. Mais tarde, por linhas travessas, soube que ele se casara e já tinha um filho. Passaram-se anos e, uma noite, em abril de 1893, vi penetrar na alcova uma forma humana. Estatura elevada, envolto num manto alvo que lhe encobria quase todo o rosto, vi, aterrada, aproximar-se, inclinar-se para o meu leito e colar nos meus os seus lábios. Mais que lábios, jamais esquecerei a impressão que me produziam. Não era pressão, nem movimento, nem algo mais que frio. O frio de uma boca morta. E, contudo, eu experimentei um desafogo, um grande bem-estar enquanto durou esse beijo. Verdade é, também, que, nesse transe, nem o nome nem a imagem do falecido amigo me assomaram à mente. Ao acordar, pouco me preocupei com o caso, até que à tarde, percorrendo o jornal li o seguinte: comunicam-nos de X que ali se realizaram, ontem, os funerais do Sr. Y. Enumeradas as qualidades do morto, terminava o artigo dizendo que ele sucumbira de uma infecção tífica, consequente a excesso de trabalho no cargo que exercia com esforço e abnegação. Caro amigo, monologuei tanto o que, liberto das convenções mundanas, vieste dizer-me que era a mim que amavas e continuas amando para além da morte. Também por mim te agradeço e amo-te sempre. Senhorita Z. Eis o fato, tal como se passou. A velha e cômoda hipótese de uma alucinação simples já não nos pode satisfazer. O que se procura explicar é a coincidência da morte com essa aparição. Tão numerosas são as manifestações desse gênero, que não mais as podemos considerar fortuitas. Elas indicam uma relação de causa e efeito. O meu amigo e eu admitimos, livres de quaisquer prejuízos, que a senhorita Z viu e sentiu a presença do visitante, no momento crítico do seu trespasse. Centenas de episódios idênticos por aí se verificam. Entretanto, divergimos na sua interpretação, enquanto meu amigo apenas vê um ato cerebral do moribundo, vejo eu um ato psíquico. A mim mesmo perguntei se a depoente não teria lido o jornal na véspera do sonho, sem aperceber-se do fato, e se a associação das ideias não se teria condensado no mesmo sonho. Reafirmou que a leitura só fora feita no dia seguinte. Devemos, portanto, suprimir essa hipótese. Houve então, aí, comunicação entre os dois seres. Certo, é sempre difícil discernir o que pertence ao espírito, à alma, e o que toca ao cérebro. Em nossas apreciações e julgamentos, deixamo-nos guiar naturalmente pelo sentimento íntimo que resulta da discussão dos fenômenos. Ora, não temos essencialmente aqui uma manifestação do espírito? Duas hipóteses se apresentam. Ou bem, como indica a descrição, o manifestante estava morto, ou estava ainda vivo e, no momento da morte, pensou na depoente, nessa amiga dos bons tempos, e experimentando a seu respeito um arrependimento, talvez um remorso e quem sabe, uma esperança, também no além-túmulo. A comunicação telepática não se teria feito imediatamente, durante as agitações diurnas e se retardaria para as horas de sono e tranquilidade. Não se trata, bem entendido, de um qualquer fantasma, que se transportou de uma outra cidade, trata-se de uma transmissão mental, de que as ondas da telegrafia sem fio nos oferecem uma imagem física. À distância de 100 quilômetros, entre as duas cidades, sabemos nós que nada a representa. Essa comunicação mental tomou a forma descrita pela narradora. Tal é a impressão que nos fica do exame de todos esses fatos e que, de mais a mais, se evidencia, à medida que avançamos no estudo desses fenômenos. Vejamos, por exemplo, um segundo caso. Já casado, fazia meu curso na Universidade de Kiev, quando, certa feita, fui passar o verão no campo, na casa de uma irmã, não longe de Pskov. De regresso por Moscou, minha querida mulher foi ali subitamente assaltada por um ataque gripal e, não obstante a sua mocidade, não pôde resistir. Uma paralisia do coração abateu-a subitamente, como fulminada por um raio.
Não lhe direi da minha dor, do meu desespero. Simplesmente quero submeter à sua competência o seguinte problema, cuja solução assaz me preocupa. Meu pai residia em Poltava, e ignorava a enfermidade da nora, sabendo apenas que nos achávamos em Moscou. Enorme foi, portanto, a sua surpresa ao vê-la a seu lado, como que saindo de casa e acompanhando por momentos e logo desaparecendo. Tomado de angústia e espanto, passou-nos imediatamente telegrama pedindo notícias da nora, e isso precisamente no dia em que ela faleceu. Gratíssimo lhe ficaria se me explicasse esse fato extraordinário. Venceslau Bililowski, estudante de medicina, Nikolskaja, 21, Kiev. Aqui, igualmente, a observação se verificou depois do falecimento. Ainda nesse exemplo, não temos a impressão de uma origem imaterial, de uma causa moral, mental, a indicar não apenas a existência de faculdades desconhecidas no ser humano, mas também a existência de um ser intelectual, operante. Sim, pois não posso ver, nos fatos dessa ordem, um produto da anatomia, da fisiologia animal, ou da química orgânica. Examinemos ainda outro exemplo, diferente dos precedentes, posto que pertencendo, como eles, à telepatia, ouçamos o próprio relator, de Perpignan, minha terra natal, parti nos primeiros dias de novembro de 1889, a fim de continuar os estudos de farmacologia em Montpellier. Minha família compunha-se de mãe e 4 irmãs. Deixei-as satisfeitas e de perfeita saúde. A 22 desse mês, minha irmã Helena, bela criatura de 18 anos, a caçula e minha predileta, reunia em nossa casa algumas amiguinhas. Cerca de 3 horas, após o almoço, dirigiram-se todas, minha mãe inclusive, para o passeio dos plátanos. Fazia um tempo magnífico. Ao fim de meia hora, Helena sentiu-se mal. Mamãe disse: sinto arrepios por todo o corpo, tenho frio, dói a garganta. Vamos para casa. À noite seguinte, pelas 5 da manhã, Helena expirava nos braços de minha mãe, vitimada pela angina diftérica, que 2 médicos não puderam debelar. Único varão da família, competindo-me representá-la nos funerais, foram-me passados repetidos telegramas para Montpellier. Entretanto, por uma terrível fatalidade que ainda hoje deploro, nenhum de tais despachos me foi entregue a tempo. Ora, na noite de 23 para 24, eis que fui vítima de espantosa alucinação. Recolhera-me à casa pelas 2 da madrugada, calmo e satisfeito das emoções recolhidas nos dias 22 e 23, em parte destinadas ao prazer. Deitei-me alegre e logo adormeci. Havia de ser 4 horas, quando a vi surgir diante de mim, pálida, sangrenta, inanimada, e um grito insistente, penetrante, punitivo, feria-me os tímpanos: que fazes, meu Luiz? Mas vem, vem. No meu sonho, nervoso e agitado, tomei um carro, mas, a despeito de esforços sobre-humanos, não conseguia fazê-lo avançar. Via sempre minha irmã, no mesmo estado, a gritar: que fazes, meu Luiz? Vem. Despertei súbito, face congesta, cabeça em fogo, garganta seca, respiração curta e suando por todos os poros. Saltei da cama e procurei acalmar-me. 1 hora depois, tornei a deitar-me, mas não pude reconciliar o sono. Às 11 da manhã fui à pensão, assomado de indefinível tristeza. Arguido pelos colegas, contei-lhes time por time o que aí passara, não seja dito sem ouvir algumas pilhérias. Às 2 dirigi-me para a faculdade, no intuito de encontrar no estudo algum repouso. Deixando a aula às 4 horas, vi caminhar ao meu encontro uma mulher alta, trajando rigoroso luto, e logo reconheci minha irmã mais velha perguntar-me aflito o que fizera de mim. Lacrimosa, comunicou-me a fatal ocorrência, que nada me faria prever, de vez que, ainda na manhã de 22, recebera de casa as melhores notícias. Entregando-lhe este depoimento, abstenho-me de emitir qualquer opinião a respeito e só me obrigo a garantir, sob palavra de honra, a sua absoluta autenticidade. 20 anos são passados e a impressão que o fato me deixou é sempre a mesma, emocional, profunda, sobretudo neste momento, e se os traços fisionômicos de Helena não me aparecem tão nítidos, o seu apelo é sempre o mesmo, plangente, repetido, desesperado: que fazes, meu Luiz? Vem, vem. Luiz Noel farmacêutico, em Sete.
Tal a narração do fenômeno psíquico. Se você, meu caro amigo, não admite que o corpo da morta, 23 horas após o falecimento, seja o agente dessa impressão e que haja, no feito, algo que não o organismo material seja o transporte do espírito de novo para a morta, durante o sono, seja que uma ação telepática tivesse nela, a morta, o seu ponto de emanação, encontramo-nos diante de um fato pertinente aos domínios da alma. Nunca ao corpo, induzindo-nos a crer que a alma existe pessoalmente não é um efeito, uma função ou secreção do cérebro. Se você, o artista e pensador que eu conheço, assim não entende, será só por não haver dispensado tempo na ponderação do problema. Que supor houvesse feito o cérebro dessa moça depois da morte? Toda a hipótese material é inverossímil. Poder-se-á supor tenha ela chamado pelo irmão antes de morrer e que a recepção do seu apelo ficasse latente no espírito do irmão, até que um momento de tranquilidade cerebral lhe permitisse percebê-lo. Poder-se-á supor, igualmente, que o apelo fosse posterior à morte. Tudo está por estudar. O mais simples seria negar, quero dizer, declarar que o jovem estudante apenas teve um pesadelo, a coincidir com a morte da irmã. Sim, esta é a solução mais simples, mas, pergunto, satisfaz? Satisfará ao meu amigo, Machime quando tenha centenas de atestados da mesma natureza. Satisfará, igualmente, nos casos em que o narrador visse, o que se chamou ver à distância, todos os pormenores de um falecimento, de um suicídio, de um desastre, de um incêndio? Não. Você tem critério assaz científico, e racionalmente severo, para satisfazer-se com a sediça hipótese do acaso e sabe que o cálculo das probabilidades nos prova sua improcedência. Que dizer, que julgar então? Nem mais, nem menos, que o problema psíquico está posto. Confessemo-lo sem reticências. Não me encarrego de o explicar, é claro. A ciência ainda vem longe. Admitir é uma coisa, outra coisa é explicar. Os fatos se nos impõem, mesmo que não expliquemos. Passa um homem por uma rua e cai-lhe na cabeça um vaso de flores, ele é forçado a registrar o fato antes de adivinhar-lhe a origem, e como a vertical e a horizontal se cruzaram justos sobre a sua cabeça. Não, absolutamente. Isso a que chamamos matéria, com as suas propriedades, não basta para explicar esses fatos e eis porque eles são de uma outra ordem, de uma ordem que reivindica todos os direitos à qualificação de psíquica e que induz a admitir a existência de almas, espíritos, seres intelectuais, espirituais, que não são meras funções do cérebro. A transmissão do pensamento, a visão à distância sem auxílio dos olhos e a previsão de acontecimentos futuros não nos dão os mesmos testemunhos? A transmissão do pensamento não oferece dúvidas, notadamente entre um magnetizador e o seu sujeito. Disso poderíamos citar aqui 1000 exemplos. Eis um, pouco sentimental, certamente, mas bem característico, citado pelo Dr. Bertrand, que é um experimentador dos mais competentes. Um magnetizador assaz imbuído de ideias místicas tinha um sonâmbulo que, durante transe, não via senão anjos e espíritos de toda a espécie, visões que serviam para robustecer cada vez mais a sua crença religiosa. Como citasse de contínuo os sonhos do seu sonâmbulo em apoio do seu credo, outro magnetizador, seu conhecido, se encarregou de desiludir, demonstrando-lhe que o sonâmbulo não tinha as visões que alegava, senão porque as guardava na própria mente. Propôs, então, para comprovar o seu acerto, que faria com que o sonâmbulo visse reunião de anjos à mesa e comendo um peru. Assim é que adormeceu o sonâmbulo e, depois de algum tempo, perguntou-lhe o que via de extraordinário. Uma grande reunião de anjos foi a resposta. E que fazem eles? Estão sentados à mesa, comendo. Não pôde, porém, nomear as iguarias. Aí temos um exemplo de sugestão mental, como você bem sabe. A vontade do magnetizador atua silenciosamente sobre o magnetizado. Certo, podemos aqui dizer que se trata da ação de um cérebro sobre outro, mas não lhe parece que o cérebro não passa de instrumento da vontade? Por mim, jamais felicitaria o cérebro por pensar, assim como não felicitaria uma lente astronômica pelo fato de bem focar Saturno. Não lhe parece seja o cérebro o órgão do pensamento, tal como os olhos o são da vista? E a visão à distância, em sonho, não nos coloca em face de um ser espiritual dotado de faculdades especiais?
Eis, por exemplo, o que me escreve um marinheiro de Brest: entre 1870 e 74, tinha eu um irmão trabalhando no arsenal de Fuzhou, na China. Certa manhã, recebeu ele a visita de um colega, conterrâneo e amigo, também operário mecânico, que lhe relatou o seguinte: estou deveras acabrunhado, pois sonhei esta noite que meu filhinho morrera de croup, no meio de grandes angústias, deitado num colchão vermelho. Meu irmão chasqueou da sua credulidade, falou-lhe de pesadelos e, a fim de distrair, convidou-o para o almoço. Nada conseguiu, porém. O pobre rapaz persistia em considerar o filho morto e bem morto. Pois bem, na primeira carta, chegada de França, a esposa confirmava o sonho, dizendo que o menino morrera de croup, após grandes padecimentos e curiosa circunstância deitado num colchão vermelho. Assim que recebeu essa carta, foi ele mostrá-la a meu irmão, que, por sua vez, me relatou o fato. Não estão os fatos dessa natureza, aliás numerosos, a indicarem a existência no homem de algo mais que o corpo? Que pensarmos, igualmente, desta visão, o general Charpentier de Coussigny, amigo de infância de meu pai, sempre me dispensou muita afeição. Acometido de uma enfermidade nervosa, tinha suas esquisitices e não nos surpreendia quando, após 3 ou 4 visitas seguidas, retraía-se por muito tempo. Em novembro de 1892, havia 3 meses que o não víamos, tive uma forte enxaqueca e fui deitar-me, por isso, muito cedo. Quando começava a adormecer, ouvi chamarem-me pelo nome, em surdina, e logo depois, mais alto. Prestei atenção, julgando fosse meu pai quem chamava, mas logo percebi que ele dormia e ressonava regularmente no quarto vizinho. Procurei adormecer novamente e sonhei que via a escadaria da residência do general, na Vila Vanial número 7. Ele próprio me apareceu, encostado no gradil do patamar do andar, descendo logo depois para beijar-me a testa. A impressão daqueles lábios frios despertou-me e vi, então, distintamente, no meio do quarto, aliás aclarado pelo combustor da rua, o vulto esguio do general, que se afastava. Não pude mais conciliar o sono, tanto que ouvi dar 11 horas no Liceu Henrique IV e assim vigiei o resto da noite, sentindo na testa a algidez daquele beijo. Pela manhã, disse logo à minha mãe: vamos ter notícias do general Coussigny, pois o vi em sonho esta noite. Minutos a seguir, meu pai lia no jornal o falecimento do seu velho camarada, consequente a uma queda da escada. Nenhum de nós tinha visto aquele jornal. João André Leroy Boulangers, 36, Paris. Como no caso precedente em todos os análogos, custa não admitir que o espírito veja, à distância. Não é o olho, nem a retina, nem o nervo óptico, nem o cérebro. Você deveria ter notado, igualmente, o caso do Marechal Serrano, contado pela própria mulher dele. Havia já um ano que meu marido sofria e via agravar-se a enfermidade que o devia levar. Pressentindo o próximo desenlace, meu sobrinho, General Lopes Domingues, dirigiu-se ao presidente do Ministério, Sr. Canovas, para obter o enterramento numa igreja, como se fazia com os militares dessa patente. O rei encontrava-se na sua quinta do Prado e recusou o pedido do general, ajuntando, contudo, que prolongaria o seu estágio ali, a fim de que a sua presença em Madrid não impedisse as honras militares a que tinha direito meu marido. Os sofrimentos deste aumentavam dia a dia, a ponto de já não poder deitar-se, passando as noites numa poltrona. Um dia, pela madrugada, em estado de completo aniquilamento devido ao uso da morfina, ele, que não podia fazer qualquer movimento sem auxílio de terceiros, levantou-se de súbito, ereto e firme, e, num timbre de voz forte, que nunca lhe surpreendi na vida, gritou: vamos, depressa, façam montar um oficial. Ao Prado. O rei acaba de morrer. E retumbou, exausto, na poltrona. Todos nos convencemos que aquilo não passava de um delírio e recorremos aos calmantes. Ele pareceu sossegar, mas, daí a minutos, tornou a erguer-se, agora, com voz débil, quase sepulcral, disse: meu uniforme, a espada. O rei está morto. Esta é a sua última manifestação de inteligência. Depois de recebidos os sacramentos e a bênção do Papa, expirou. Afonso X morreu sem essas consolações. Essa tremenda visão de um moribundo era verídica.
No dia seguinte toda Madrid, atônita, comentava a morte do soberano, quase isolado no prado. O real cadáver veio para Madrid e por isso não pôde Serrano receber as homenagens que lhe estavam prometidas. É sabido que, estando o rei no seu palácio de Madrid, todas as honras lhe pertencem, ainda mesmo que morto, enquanto ali estiver o corpo. Foi o rei que apareceu a meu marido? Como lhe chegou a notícia do fato distante? É assunto para meditação. Condessa de Serrano, Duquesa de La Torre. Temos aqui, pois, um moribundo, duplamente aniquilado pelo uso da morfina, a assinalar um acontecimento imprevisto e de toda a gente ignorado. Como, também nesse caso, repelir a conclusão de que o seu espírito houvesse percebido, de qualquer forma, a ocorrência? A visão à distância, notadamente em estado sonambúlico e em sonho, está demonstrada por observações tão copiosas, que se torna incontestável. Não sei como lobrigar nela um argumento favorável às hipóteses ditas materialistas, mas ao contrário, argumentos em prol de uma entidade psíquica, dotada de faculdades especiais. Mas, que dizer dos sonhos premonitórios e da visão exata de acontecimentos posteriores? Com isso é que me parece oportuno coroar esta resposta. Leia, por exemplo, este sonho banal, ao demais, e que nada tem de preparado pelas teorias filosófico-transcendentes. Encaminhava-me, no sonho, para o externato e ia atravessando a Praça da República, em Paris, com um guardanapo debaixo do braço, quando, justo em frente às lojas do pobre Jacques, passou um cão acossado por um bando de garotos. Contei-os exatamente, eram 8. Caixeiros preparavam os mostruários, uma vendedora ambulante passava com o seu carro pejado de frutas e flores. No dia seguinte pela manhã, buscando o colégio, vi o mesmo quadro, no mesmo local e com todos os pormenores sonhados, o cão a correr pela sarjeta, os 8 malandrotes a perseguirem-no, a vendedora com a sua carreta em direção à Alameda Voltaire e os caixeiros do pobre Jaquês arrumando as fazendas nas portas. D. Anais Avenida Lagache, 10, Sena. Se admitirmos que o cérebro, órgão físico, seja capaz, com todas as suas secreções, de assim entrever em todas as suas minudências um evento a realizar-se, importa, creio bem, substituirmos, no Instituto, a Academia de Ciências Morais pela de Medicina, ou, mais simplesmente falando, por uma clínica qualquer. Ver o futuro. Não estamos em pleno psiquismo? Note-se que esses sonhos premonitórios não são raros, ao demais. Tenho citado muitos e conheço muitos mais. Lembre-se do que me contou o pai daquela encantadora pensionista do segundo teatro francês. Em 1869, por ocasião do plebiscito, tive um sonho, ou melhor, um pesadelo horrível. Via-me fardado, militar, estávamos em guerra. Simples soldado, amargurava todas as exigências do cargo, marchas, fome, sede, ouvia as vozes de comando, a fuzilaria, o canhão, gritos de moribundos e muitos mortos tombados a meu lado. De repente, eis-me num país e numa aldeia onde deveríamos enfrentar terrível ataque do inimigo, prussianos, bávaros e cavaleiros, dragões badenses, dos quais nunca vira os uniformes, pois ninguém pensava em guerra. Em dado momento, vi um oficial dos nossos trepar a um forno, munido de umas barras, a fim de observar os movimentos do inimigo, depois, vi-o descer, ordenar o toque de avançar e levar nos celeris, baionetas caladas, sobre uma bateria prussiana. A essa altura do sonho, travada a luta corpo a corpo com os artilheiros, vi um deles dar-me um golpe de espada na cabeça, tão forte que me abriu o crânio de meio a meio. Foi assim que despertei. Tinha caído da cama e machucado a cabeça no fogareiro. Esse sonho teve confirmação real no dia 6 de outubro de 1870. Local, escola, a igreja, nosso comandante trepado no forno, o toque de clarim e a investida às baterias prussianas. Aí, pelo sonho, deveria ter fendido a cabeça por um golpe de sabre, e a verdade é que o esperava realmente. Não deixei, contudo, de receber um golpe de lanada, certo, atirado à cabeça, mas aparado a tempo e derivado para a coxa direita. Regner, antigo sargento-mor da Companhia de Franco-Atiradores de Neuilly-sur-Seine, Rua Joana Chete, 23, Havre.
Poderíamos supor, com Alfredo Maury, que a pancada foi o que originou o sonho, mas essa hipótese nada tem que ver com a premonição. Objeta-se, às vezes, que os sonhos dessa espécie são posteriormente arranjados, muito sinceramente, embora, na imaginação dos narradores. Certo, não será impossível que se produzam modificações da memória, mas a objeção se anula por si mesma se considerarmos a impressão do observador, pois é precisamente essa a impressão do já visto, que tocou. E, depois, há casos em que se torna impossível qualquer modificação, como por exemplo este: sonhei que estava passeando de bicicleta, quando um cão atravessou o caminho e eu caí, quebrando-se o pedal da máquina. De manhã, contei o sonho à minha mulher, que, conhecedora da exatidão dos meus sonhos, concitou-me a não sair de casa. Resolvi satisfazê-la, mas, às 11 horas, justamente quando nos sentávamos à mesa do almoço, chegou o estafeta trazendo uma carta com a notícia de haver adoecido minha irmã, que morava distante de nós 8 quilômetros. Esquecendo o sonho, apressei o almoço e montei a bicicleta. Fiz o percurso normalmente até o ponto em que me vira em sonho, na noite antecedente. Mal se me desenhava na mente o quadro onírico e eis que surgiu, de uma granja, um casarrão tentando abocanhar-me a perna. Sem refletir, quis dar-lhe uma pontapé, desequilibrei-me e caí com a máquina, quebrando-se-lhe o pedal. Realizava-se, assim, o sonho com todos os pormenores. Notai, peço-vos, que era a 100ª vez, no mínimo, que eu fazia aquele trajeto, sem que houvesse ocorrido qualquer acidente. Amadeu Baceta Abelião em Vitraque, Charente. E mais este, em 1868, contava eu 17 anos e estava como empregado de um tio, estabelecido com mercearia na rua de S. Roque, 32. Certa manhã, impressionado com o sonho que tivera, contou-me ele que se vira à soleira da porta e, dirigindo o olhar para a Rua dos Campinhos, viu aproximar-se um ônibus da E. de Ferro do Norte, que parou em frente ao seu armazém. Desse ônibus desceu sua genitora e o veículo seguiu o itinerário, levando sua avó e uma outra senhora vestida de preto, com uma cesta ao colo. Ambos nos rimos daquele sonho tão fora de termo, visto que minha avó jamais se atrevera a vir sozinha da Estação do Norte à Rua de São Roque. Residindo perto de Belvais, sempre que desejava passar algum tempo com os filhos, em Paris, ela escrevia de preferência a meu tio, a fim de esperá-la na estação e conduzi-la invariavelmente de carruagem. Ora, naquele mesmo dia, à tarde, estando meu tio à porta, aconteceu que, olhando casualmente para a esquina da Rua dos Campinhos, viu desembocar um ônibus da E. de Ferro do Norte, vindo parar à porta da loja. Havia no dito ônibus duas mulheres e uma delas era justamente minha avó. Esta desceu e o ônibus seguiu levando a outra dama, tal qual a entrevista no sonho, isto é, vestida de preto e com uma cesta ao colo. Calcule-se a estupefação geral. Minha avó acreditando fazer-nos uma surpresa e meu tio contando-lhe o sonho. Paulo Leroux Neuburg, Eure. Restrinjo-me a esses testemunhos, já que, no fim das contas, é só querer e recolher a mancheias quantos desejemos. As ciências mais exatas, mais positivas, não se estabeleceram senão mercê do raciocínio humano e a própria astronomia rainha das ciências baseia-se na teoria da gravitação, da qual dizia Newton, seu fundador, que, as coisas se passam como se os corpos celestes se atraíssem na razão direta das massas, e inversa do quadrado das distâncias. Pois bem, diante dos exemplos de visão espiritual, à distância, sem auxílio dos órgãos corporais, diante do fato, ainda mais misterioso e incompreensível, do futuro entrevisto com precisão, digo por minha vez, as coisas se passam como se no organismo humano houvesse um ser psíquico, espiritual, dotado de faculdades de percepção ainda desconhecidas. Esse ser, essa alma, esse espírito, opera e percebe pelo cérebro, mas não é função material de um órgão material. Eis aí, parecem-me, conclusões lógicas, estabelecidas sobre um método escrupuloso, inatacável. Elas afiguram-se-me superiores às negações, tanto quanto às afirmações desacompanhadas de provas e baseadas numa fé cega.
A fé, os pretensos milagres, o próprio martírio, nada provaram jamais, pois têm servido a todas as causas políticas ou religiosas mais díspares, antagônicas e até absurdas, às vezes. Só a ciência pode, verdadeiramente, esclarecer a humanidade. Camille Flammarion. Esse é o estudo, que publiquei no último ano do passado século. Como já o disse, meu amigo Sainz não guardou ressentimento dessa minha oposição ao seu sistema e, muito pelo contrário, nossas relações se tornaram mais íntimas. Contudo, ele não ignorava a existência dos fenômenos psíquicos, como se evidencia nesta carta de julho de 1921, relendo pela 9ª vez teu último livro. Ocorreu-me uma reminiscência que te quero contar hoje mesmo. Foi em janeiro de 1871, no último dia da guerra. Estava eu no posto da vanguarda, em Arcueil-Cachan, e acabávamos de jantar. Aquele repasto reconfortara-nos a todos, estávamos até alegres, mais do que o permitiam as circunstâncias. Súbito, sinto timbrar-me no cérebro musical queixume de acordes dolorosos, dos quais fiz, mais tarde, o prelúdio do meu requiem, ao mesmo tempo em que me assaltava o pressentimento de uma desgraça. Fiquei profundamente acabrunhado. Depois, soube que naquele momento exato morria Henrique Regnault, a quem me ligava a mais profunda amizade. A notícia de sua morte causou-me tal impressão que me levou ao leito por 3 dias. Tive, assim, como vê, uma prova real da telepatia, antes que o vocábulo se inventasse. Razão tem tu em pensar que a ciência clássica ignora o ser humano e que todos temos o que aprender. Camilo Sainz. Aqui, cabe apenas repetir o que já havíamos replicado ao ilustre amigo: és o mais inspirado dos compositores, glória do Instituto, pensador contemporâneo dos mais profundos, mas não és lógico. E achava-o ilógico tanto mais quanto, por outro lado, me havia ele assinalado observações pessoais bastante característicos, que publiquei no tomo I de A Morte e o seu Mistério, pags 35-36. Não é o espírito que estará em jogo nessas manifestações? Como considerar as propriedades da matéria? Ora, os meus leitores sabem que esses casos psíquicos são assaz frequentes para que possamos atribuí-los a coincidências fortuitas. O cálculo das probabilidades comprova-lhe matematicamente a realidade. A mim me pareceu que essa revocação ao passado, com a permuta de ideias entre 2 investigadores independentes, tinha cabimento como prólogo deste atual estudo. Direi, ainda, que o próprio Sainz deu, de si mesmo, um exemplo pessoal da independência da alma em relação ao corpo. Ele faleceu na idade de 86 anos, aos 16 de dezembro de 1921. Ainda no dia 16 de outubro, jantara em Juvisy e todos ficaram encantados com a sua conversação. Espírito ágil, como se tivesse 20 anos, queixava-se, todavia, da sua fraqueza orgânica e mal pôde escalar a cúpula para observar Vênus e Arturo, na companhia dos nossos colegas da Sociedade Astronômica, quais o Príncipe Bonaparte, os condes de Gramont e de Baume-Pluvinel e outros. Ele queixava-se das pernas. Nessa mesma ocasião, a 21 de outubro, o Menestrel publicou-lhe um artigo fulgurante a respeito de Berlioz. Via-se, assim, que, enquanto o corpo deperecia, o espírito mantinha-se na plenitude do seu vigor. Esse contraste, entre o organismo físico e o elemento espiritual, não é raro. Capítulo 1 As provas experimentais da sobrevivência, resposta preliminar a algumas críticas à averiguação dos fatos cegos e negadores por preconceito, Laplace e o cálculo das probabilidades, escolha de observações exatas. Os leitores sérios e competentes, que conhecem exatamente a situação em que se encontra o nosso problema e dão o devido valor aos resultados colhidos na sua pesquisa, acharão talvez supérfluo que me houvesse proposto responder, neste capítulo, a objeções destituídas de valor intrínseco, formuladas por negadores intransigentes, que recusam admitir a qualquer preço a existência dos fenômenos metapsíquicos. Eu, porém, por minha vez, penso não ser supérflua uma resposta formal a essas denegações, por isso que a maioria das criaturas ignora, inevitavelmente, esses fenômenos, disposta por consequência, a recusá-los.
Ainda que eu não pudesse convencer mais que um leitor sobre a ironia desses negadores cegos, prestaria um serviço à causa da instrução geral. Se quisermos, para convicção pessoal, possuir uma opinião firme e inatacável sobre a realidade, a natureza e o interesse dos fenômenos psíquicos, importa saber, antes de tudo, que as ilusões da vista como do ouvido, do tato como de todos os sentidos, são fáceis e podem derivar de mil causas inesperadas, motivo pelo qual devemos precatar-nos cuidadosamente de todos os erros possíveis. Em regra, observa-se mal, não se vai ao âmago das coisas, contentamo-nos com as aproximações. O método científico, contudo, impõe-se aqui, mais que alhures, se é que visamos uma instrução fundamentada. Tomadas essas precauções preventivas, apreciando com inteira liberdade os fatos observados, todas as opiniões de milhões de criaturas deixam de ter, para nós, qualquer valor. Que isso fique entendido de uma vez para sempre. Quanto às superstições, conscientes ou inconscientes, eu lhes consagrei um copioso comentário de 50 páginas em meu livro As Forças Naturais Desconhecidas, tornando-se inútil repisar no assunto. Com Emílio Boirac, podemos pensar que a razão principal das prevenções e desconfianças que as ciências psíquicas ainda suscitam alguns confrades contemporâneos provém da feição que primitivamente as revestiu, e da qual não me parecem suficientemente emancipadas. De fato, elas começaram por demonstrar as ciências ocultas, ou, pelo menos, fazendo parte desse confuso conjunto de observações empíricas, de tradições, hipóteses e sonhos, abrangidos naquela designação e assim vizinha da astrologia, da magia e de ciências outras embrionárias, da antiguidade, da Idade Média e da Renascença. Há somente 2 séculos que elas se emanciparam, e pode ser que ainda subsistam para esse ou aquele praticante de índole mística, em sua feição antiga, mas, por isso mesmo, devemos esforçar-nos em dar-lhe o verdadeiro espírito científico moderno, ainda mais sabendo que da astrologia saiu definitivamente a astronomia, da alquimia química, sem que uma e outra guardassem eiva de ancestralidade. À guisa de pecado original. Assim, pois, as ciências psíquicas que tiveram mais ou menos por berço a magia e o sortilégio hão de merecer progressivamente o qualificativo de ciências efetivas e positivas, graças ao emprego perseverante do método experimental. Aqui estudamos, de fato, o maior dos problemas. O conhecimento da alma, a investigação do seu destino, é um estudo que apaixona. Um biógrafo acaba de escrever que a minha vida, após a investigação do mundo astronômico e a demonstração da vida universal, não fez senão provar a existência da alma, e pelo que não teria sido inútil ao progresso da humanidade. Por mim, espero que assim seja. Uma discussão criteriosa se impõe atualmente. A publicação do 3-volume da minha trilogia metapsíquica A Morte e o Seu Mistério, consagrada às manifestações post-mortem, provocou tempestades e recriminações de alguns publicistas ignorantes, uns parecendo ponderados, de boa fé, a raciocinarem, como toda a gente, leviana, inconscientemente, outros dando provas de má fé, de acrimônia mesmo, o que é tão extravagante quanto inútil. Aqui, cabe fazer uma curiosa advertência: nosso desejo tão legítimo, tão natural, de conhecer a natureza da alma, saber se ela tem, de fato, existência pessoal, sobrevivência à destruição inevitável do corpo, esse desejo, digo, nos cria inimigos, adversários que se põem a engendrar mil obstáculos contra essa investigação imparcial e independente, no intuito de a deterem, seja como for. Oposição sistemática, incrível, mas real. Oportuno, portanto, examinar agora o assunto com atenção toda especial e aplicar-lhe os princípios do método científico positivo. Tomemos essa discussão na origem mesma dos incidentes que a provocaram. A 16 de junho de 1922 o jornal honrou-me com a publicação do seguinte artigo a ele endereçado: Os mortos se manifestam. As investigações atinentes à natureza e sobrevivência da alma devem ser feitas com o método idêntico ao das demais pesquisas científicas, livres de prejuízos e preconceitos e fora de toda e qualquer influência sentimental ou religiosa. Há, ou não há manifestação de mortos? Essa a questão. Ora, eu digo que há.
O jornal, no qual me orgulho de haver colaborado, ao tempo do seu fundador, meu espiritual amigo Shaw, chamou a atenção para este problema secular, e assim vem oferecer aos seus leitores um fato dos que melhor me provaram a sobrevivência da alma. Ao mais céptico dos contraditores, desafio a sua explicação sem que admita a ação do defunto. Trata-se de um engenheiro e proprietário de duas fábricas, uma em Glasgow, outra em Londres. Na fábrica escocesa, tinha ele um empregado de nome Roberto Mackenzie, que lhe era profundamente reconhecido e devotado. O patrão residia em Londres. Uma sexta-feira, à noite, os operários de Glasgow davam o seu baile anual. Roberto Mackenzie, que não gostava de dançar, pediu licença para ficar no serviço do buffet. Tudo correu bem e a festa continuou no sábado. Na terça-feira seguinte, pouco antes de 8 horas, o engenheiro teve na sua casa de Camden Hill a seguinte manifestação, que ele mesmo resumiu assim: sonhei que estava sentado junto de uma escrivaninha e conversava com um rapaz desconhecido. Roberto Mackenzie aproximou e eu, contrariado, perguntei-lhe um tanto áspero se me não via ocupado. Afastou-se contrariado, mas logo se aproximou novamente, como se precisasse de atenção imediata. Repreendi-o, então, com maior aspereza, exprobrando-lhe a impertinência. Nesse ínterim, a pessoa com quem antes conversava despediu-se. Mackenzie, aproximando-se mais: que é isso, Roberto? Disse-lhe irritado. Não vês que estou ocupado? Sim, respondeu, mas é que eu preciso falar-lhe imediatamente. Mas a que propósito? Que urgência é essa? Quero dizer-lhe que estou sendo acusado por um feito que não pratiquei e necessito que o senhor o saiba e me desculpe do que me atribuem, porque estou inocente. Depois, acrescentou, não fiz o que eles dizem. Mas, que foi? Repliquei ainda. Repetiu a mesma coisa. Então lhe perguntei naturalmente: mas, como te perdoar se não sei de que te acusam? Jamais esquecerei o tom enfático da sua resposta em dialeto escocês: sabê-lo-eis em breve. Minha pergunta foi feita, no mínimo, 2 vezes e certo estou de que a resposta foi dada 3 vezes, da maneira mais expressiva. Nessa altura acordei, guardando certa inquietação do sonho tão singular. Não cogitava de qualquer significação, e eis que irrompe no quarto, minha mulher muito comovida, a agitar uma carta aberta e a exclamar: ah! James, que coisa horrível no baile dos operários! O Roberto suicidou. Compreendendo o sentido da minha visão, repliquei-lhe tranquilizado e convicto: não, ele não se suicidou. Como pode saber? Porque ele me o disse. Quando ele apareceu para não interromper a narrativa, omiti este pormenor. Fiquei impressionado com o seu aspecto, o rosto azulado, de um azul desmaiado, e a testa manchada como que de gotas de suor. Eis o que ocorrera: ao recolher-se, na noite de sábado, Mackenzie se enganara, tomando como de uísque uma garrafa de água forte, e tendo de um trago ingerido um cálice, faleceu no domingo, em atrozes sofrimentos. Todos pensavam num suicídio e daí a sua manifestação, no intuito de desculpar-se. O mais curioso vem a ser que, procurando inteirar-me dos sintomas que produzem o envenenamento pela água forte, verifiquei serem mais ou menos idênticos aos que apresentava a fisionomia de Roberto. A versão do suicídio não tardou a desfazer-se, conforme carta do meu preposto na Escócia, recebida no dia imediato. Ao meu ver, essa aparição pode ser atribuída ao profundo reconhecimento do rapaz, pelo fato de o haver tirado da miséria. Ele quereria conservar-se digno aos meus olhos. Eis a narrativa do industrial de Glasgow. Procurando revelar a verdade, a propósito de um pretenso suicídio, não prova esse operário a sobrevivência da alma? Convém assinalar, de passagem, que o suicídio é considerado crime, na Inglaterra. Nós possuímos centenas de observações análogas, feitas por homens ponderados, que contam simplesmente o que se passou com eles. O único meio de fugir a explicações é negar os fatos, dizendo que são criações imaginárias, que as pretensas testemunhas mentiram. Ora, esse industrial de Glasgow era amigo de Gurney, um dos fundadores da Sociedade Inglesa de Investigações Psíquicas, que o conceituava e estimava como homem de bem a toda prova.
Pois bem, a menos que acusemos de impostura a todos os observadores, que os averbemos de visionários ou mais ou menos sandeus, havemos de admitir esses fatos, tal como admitimos a queda de um raio, caprichoso e inexplicado. Não se pode negar. Importa, antes, confessar francamente que há por aí toda uma ordem de coisas ainda desconhecidas às investigações científicas. No caso particular que acabo de expor, esse rapaz, envenenado por equívoco, na noite de sábado para domingo, em Glasgow, apareceu na terça-feira seguinte, em Londres, ao seu patrão, que ignorava o fato, para lhe declarar que não se suicidara. Estava morto havia 48 horas. Ninguém poderá imaginar, nesse caso, a coincidência de um sonho tão exato e tão pouco obra do acaso, ou o que quer que seja. Os que negam esses fatos são ignorantes, ilógicos, ou capciosos, de vez que, conhecendo-os, não atino como possam eliminar o ato do defunto. Camille Flammarion. Esse é o artigo publicado em um jornal. Confesso que, contra os meus hábitos, empreguei nele um tom algo agressivo, no intuito de provocar discussão e ver o que poderia daí resultar. No dia seguinte, o confrade Sr. Clemente Valtel, reconhecidamente séptico nesses assuntos, respondeu com esta negativa radical: meu filme por uma bela tarde de verão do ano de 1861. O Sr. Henrique Coelho encontrava-se na sala de jantar de sua residência em Sydney, Austrália. Indisposto, inapetente, não conseguia afugentar os pensamentos tristes que o assaltavam. De repente, ouviu um estalo brusco e seco. Rachara-se o espelho que estava em cima do aparador. É esquisito, disse o Sr. Coer. Semanas depois, veio a saber que, no momento exato em que o espelho se fendera, falecia repentinamente em Minneapolis, nos Estados Unidos, sua velha tia Dona Doroteia McClure. Esse fato autêntico não prova, de maneira irrefutável, a realidade das manifestações de além-túmulo. Doutra feita, é um tal Arquibaldo B. Blackburn, de Chicago, que, em 1874, vê aparecer-lhe em Woodstown, Ohio, o seu amigo João Guilherme, de New Tipperary, Massachusetts. João Guilherme apresenta-se de rosto com gesto, como que sufocado, a fazer gestos extravagantes. Que tens? Pergunta-lhe o amigo. Vale-me, afogo-me, responde-lhe João Guilherme, logo desaparecendo. Blackburn recolheu-se ao leito, muito impressionado, e 8 dias depois teve a notícia de que o amigo perecera afogado no rio Missouri, na data e no momento preciso em que o fantasma lhe pedira socorro. Os que negam esses fatos eloquentes, diz-nos o Sr. Flammarion, são ignorantes, ilógicos, ou de má fé. Pois bem, eu os nego a todos, em bloco e da maneira mais categórica. Tenho lido livros do Sr. Flammarion e de outros exploradores do mistério, inumeráveis episódios estranhamente semelhantes a esses aqui relatados. Considero-os, porém, destituídos de qualquer valor documentário. Tudo se tem passado muito longe, alhures, numa época fabulosa, e as garantias faltam absolutamente. Quando penso em nossa inépcia para contar fielmente um acidente há pouco presenciado ali na rua de Panoaux, concluo que é estulto estribar toda uma filosofia, uma forma de religião, em anedotas antigas, contadas ao sabor de criaturas que não conhecemos e de quem nada sabemos. Ademais, fala-se muito inglês nessas histórias do outro mundo. Os espíritos, fantasmas, espectros, etc., não são nativos de Pontarlier ou de Romorentim. É sempre na Inglaterra ou na América do Norte que eles aventuram as suas manifestaçõezinhas. Dar-se-á que o além seja também uma colônia inglesa? Porque, por exemplo, o louco Bessarabo não aparece ao presidente do tribunal, ou melhor ainda a senhora Moro Giaferri, em pleno júri, a fim de explicar por que elegeu o domicílio no fundo de uma canastra? Eis o que melhor venceria o nosso cepticismo, antes que toda coletânea de fatos pseudopsíquicos, recolhidos pelo amável pensador Camilo Flammarion. Clemente Valtel. É assim com chocarrices, simples jogo de palavras, a velórios enfim, que o nosso confrade da grande imprensa imagina ter explicado a manifestação póstuma de Roberto Mackenzie. Permito-me advertir, então, que a sua solução nada tem que ver com o problema em causa. De fato, ela pode traduzir-se nestas simples palavras: nada disso existe.
nada, mas é pouco, realmente, diante de todos os fatos estritamente verificados. Afirmando o Sr. Valtel que tudo se tem passado a Lures, muito longe, em época fabulosa e com absoluta falta de garantias, expus-lhe um episódio ocorrido aqui na França e, portanto, indene de antipodismo e nada remoto, nem anedótico. Trata-se de uma observação do Sr. Frederico Wingfield, de Belize-Enterre. Eis o fato: à noite de 25 de março de 1880 escreve ele, sonhei que via meu irmão Ricardo assentado numa cadeira diante de mim. Falava-lhe ele e apenas sacudia a cabeça em sinal de assentimento, até que se levantou e saiu do quarto. Despertei e vi-me aprumado, com um pé assente no chão e outro na cama, ao mesmo tempo em que me esforçava para pronunciar o nome de meu irmão. A impressão da sua presença era tão forte, tão vivo o quadro, que deixei logo o quarto e caminhei para a sala em busca de meu irmão. Escusado dizer que lá não estava ninguém. Tive, então, o pressentimento de uma desgraça iminente e registrei essa aparição em minhas anotações, assim, que Deus tal não permita. 3 dias depois recebi a notícia da morte de meu irmão, às 8h30 daquele dia, em consequência de uma queda quando caçava. O falecimento precedera, portanto, de algumas horas, essa visão tão nítida. O muito parisiense e muito sutil negativista de um jornal houve por bem acusar o recebimento desse testemunho, fazendo, aliás, em carta amabilíssima, da qual destacaria aqui apenas estas linhas: é verdade que o fato se deu ali nas costas do norte, mas, ainda assim, os personagens são anglo-saxônicos. Ricardo Wingfield Baker não é nada bretão. Ora, essa história, como todas as outras, não me merecem fé. Ilusões, gabolices, lérias. Vê-se, então, que uma observação tão característica nada vale porque o narrador não é francês. Fosse ele francês, a sentença não deixaria de ser idêntica. Lérias, não mais que lérias em todas essas histórias. Mortes, luto, dores, desesperos, tudo isso vale nada e o que nos cumpre é rir. Essa maneira de interpretar fenômenos inexplicáveis é, evidentemente, de uma extrema simplicidade. Notemos, contudo, que essa é a pauta comum, pois todas as ciências foram assim julgadas nos seus primórdios. A objeção não tem, de resto, nenhum valor, visto que uma observação em Roma ou em Londres é tão respeitável como em Paris, e ainda porque se trata de fatos verificados no mundo inteiro e a França não tem deles monopólio. Alguns dias depois, isto é, a 18 de junho, recebi esta carta de Boulogne-sur-Mer, sumariando uma observação bem francesa, portanto, li vosso artigo do dia 16, intitulado Os Mortos se Manifestam. Li também o meu filme, do nosso humorístico Valtel, que nega os fatos de que falais, pretextando que eles ocorrem sempre em países distantes. Vou então contar-vos um, ocorrido em Paris, em 1911, que podeis transmitir ao Sr. Valtel. Em fevereiro de 1906 perdi meu pai no Hospital Cochin, em consequência de uma operação. Como minha mãe não tivesse, no momento, recursos para custear o enterro, o hospital o fez por sua conta e a inumação se verificou em vala comum, no cemitério de Bagneux. 5 anos mais tarde, achava-me em casa, na rua Etex, por sinal, e passeava em meu quarto de um lado para outro, isto de manhã. Em dado instante, ao encaminhar-me para a cozinha, a fim de fazer a primeira refeição, precisamente às 7 horas, vi, de repente, ali surgir meu pai, tendo a mão direita pousada no cano da pia. Era exatamente ele, com a fisionomia calma que tinha em vida. Passaram-se meses e eu a ninguém relatei o caso, temeroso de que me ridiculizassem. Uma noite, entretanto, ao visitar uma irmã, resolvi contar-lhe e ela logo me interrompeu: olha, foi justamente nesse dia que desenterraram o papai, mas objetei: como é que me não avisaram, porque pensávamos que lá não estarias tão cedo. Então a que horas? Às 7 da manhã. Pois fora precisamente a essa hora que ele me apareceu. Agora, pergunto, por que eu teria feito? Seria uma censura pela minha ausência na reabertura da sua cova? Contudo, não era minha culpa, de vez que não fora prevenido. Nessa época eu em nada cria, pois fora educado fora de qualquer religião. Asseguro-vos, porém, agora, que, depois de ter visto meu pai, acredito em Deus e na imortalidade da alma.
Aceitai os protestos de minha escrupulosa sinceridade. Senhorita meu nome reservado. Pode-se ainda aventar, aqui, a sediça hipótese de uma alucinação sem causa, mas, como lhe não opor a coincidência da visão com o desenterramento do pai da narradora? É nesse ponto que o problema se nos impõe. Qualificar de gabolice a narrativa. Não será preferível confessar que nada sabemos, mas que há nisso alguma coisa e que o nosso dever é reconhecer os fatos? O Sr. Voltaire é um homem muito espirituoso. Voltaire também o era. Copérnico, Kepler, Galileu, Newton, Colombo, Gutenberg, Denis, Papin, Fulton, Volta, Ampère, espíritos científicos, eram menos humorísticos e, contudo, o progresso lhes deve alguma coisa de sua ascensão. Eis, agora, um caso no qual a